Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças ao Senhor seja com todos vocês mais uma vez nessa noite. Uma alegria muito grande nessa igreja e uma responsabilidade muito grande também, irmãos, porque fora a responsabilidade de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu tenho uma responsabilidade também, porque eu estou diante do meu catedrático, mestre, que me deu aula no seminário, né? Então a responsabilidade é maior. Eu, quando recebi o convite do pastor Eduardo para estar aqui com vocês, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu acho que ele deve ter errado, ele mandou para outro pastor Carlos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero nessa noite, irmãos, ter graça do Senhor para poder compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem que eu quero repartir com vocês, Deus me deu ela no começo desse ano. E assim que o pastor me convidou, eu me lembrei dessa mensagem, mas mesmo assim orei, busquei de Deus e senti no meu coração que era essa mensagem para ser compartilhada com a igreja nessa noite. Louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele dirige todas as coisas. Se eu tivesse combinado com o ministério de louvor e com aquilo que o pastor falou agora, não teria saído tão. E isso demonstra primeiro para mim, que sei o que eu vou falar, o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Isso demonstra primeiro para mim que quando a gente busca o Senhor e servir a Deus com sinceridade, Ele vai à nossa frente. E eu quero, irmão, nessa noite falar um pouquinho sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, presente na Trindade, comecinho da Bíblia, primeiro livro em Gênesis, lá no capítulo 1, quando Deus fala, façamos o homem, depois de ter feito tudo aquilo de maravilhoso que Ele fez, depois de ter colocado um limite no mar, imaginou, irmãos, Deus colocar um limite no mar e falar, daqui para lá você não passa, Deus comandar um inseto, Deus comandar um animal enorme como uma girafa, Deus comandar o sol, a chuva, a noite, o dia e tudo. É um Deus maravilhoso. Jesus Cristo presente nessa criação. Quando a gente olha para Jesus, aquilo que Ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando Ele fala, eu sou o Alfa. A primeira letra do alfabeto grego, o princípio de todas as coisas. Mas eu também sou o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus é um Deus poderoso, soberano, majestoso. Nós o enxergamos e o reconhecemos assim em todos os nossos caminhos. Fala do Senhor, e ainda não é o texto principal que nós vamos tratar nessa noite, porque o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é que eu quero trazer para vocês, como eu já trouxe dois e vou trazer o terceiro versículo, que fala da figura de Jesus como um grande rei, como o Senhor dos senhores, como o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Esses são alguns dos atributos desse Jesus maravilhoso que nós servimos, mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Isso trata-se apenas de uma introdução para a palavra dele. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 3 e 4, o escritor aos Hebreus fala o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse é mais um dos versículos da palavra de Deus que mostra para a gente a grandeza desse nosso Senhor Jesus, que mostra a superioridade dele, que mostra a divindade dele na sua essência. Mas o Jesus que eu quero falar para vocês nesta noite, que Deus colocou no meu coração, a personalidade desse Deus Todo-Poderoso é do Jesus homem, que veio ao mundo, que padeceu, que sofreu, que morreu por nós naquela cruz, e que passou por tantas situações que aos nossos olhos seriam dispensáveis. Quando eu vi, irmãos, não assisti o filme, mas quando eu vi cenas daquele filme da Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, irmãos, aquilo tocou meu coração de uma forma muito profunda.
Deus é maravilhoso, porque a sua palavra, ela nos envolve, ela nos cerca, e no momento certo da nossa vida, da nossa busca, nós encontramos a revelação daquilo que Deus tinha para fazer. Eu quero, irmãos, compartilhar com vocês um texto que está em torno do menor versículo da Bíblia. Um versículo que contém apenas 2 palavras. E esse versículo está em João, capítulo 11. João 11:35. Diz: Jesus chorou. É sobre essa personalidade de Jesus que eu quero falar nessa noite, irmãos. É sobre essa característica humana de Jesus que eu quero falar nessa noite. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 32 e até o versículo 35. A minha versão da Bíblia é a versão NVI, irmãos, tá? Diz assim a palavra do Senhor: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E o versículo 35. Jesus chorou. Amém, irmãos? Podem se assentar. Irmãos, eu quero nessa noite dizer para você e para mim: Deus se importa com o teu sofrimento. Jesus Cristo se importa verdadeiramente com o teu sofrimento. Ele é aquele Deus que nós lemos no início, sim, mas não é só aquilo que Ele tem para nos oferecer. Você pode procurar em todas as lideranças de todas as religiões que existem no mundo, você não vai encontrar nenhum que se relacione com seus súditos em amor. Você não vai encontrar, porque Jesus Cristo é o único. Quando a Bíblia fala que Deus ele é amor, a Bíblia a conjugação do verbo não está errada. Ele não queria dizer que Deus contém o amor, que Deus não, ele diz que Deus é o amor. O amor é a essência da personalidade de Deus, humanizada em Jesus Cristo aqui na terra. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que falam, que expressam esse cuidado de Jesus enquanto aqui na terra, pelo sofrimento das pessoas. Eu quero que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração e que você possa contrastar a tua vida e o que você está vivendo, ou o que você já viveu, com aquilo que as Escrituras Sagradas retratam, para que você perceba quão grande é o amor de Jesus pela tua vida e quanto Ele se importa por você. Amém, irmãos? O versículo 33 de João 11 diz o seguinte: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando a palavra fala que no versículo 35 Jesus chorou, Jesus não estava chorando ali a morte de Lázaro, embora o amasse. Prova disso, se você voltar um pouquinho no mesmo capítulo 11, no versículo 6, você vai ver que quando chamaram Jesus, porque Marta e Maria mandou dizer: olha, tragam o Senhor, porque o nosso irmão está doente. Jesus demorou 2 dias para sair daquele lugar. Jesus não é como nós, homens, que muitas vezes ficamos adiando as coisas que nós temos para fazer. E às vezes somos tomados de surpresa por algo que deveríamos ter feito e não fizemos, e isso nos traz um sentimento de culpa. Jesus não é assim, Ele não é assim. No versículo 11, Jesus fala para os discípulos o seguinte: Lázaro adormeceu, eu vou acordá-lo. Ou seja, Jesus já sabia que ele tinha morrido. Jesus tinha essa informação de que ele tinha morrido. E no versículo 30, fala que quando Marta e Maria estavam chorando a morte do irmão, a cultura judaica, irmãos, na cultura judaica, eles choram a morte de um ente querido por pelo menos um mês. As pessoas que estão nos lugares em volta, eles saem dos seus lugares de habitação e vêm para onde está a família daquela pessoa que morreu, para prestar solidariedade, para prestar amor, para dizer: olha, eu estou junto contigo nessa hora.
E a palavra fala que os judeus acompanhavam Marta e Maria naquele momento difícil. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela se adiantou e foi até ele e disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela volta para casa. Depois, se vocês virem o capítulo 11 inteiro, vocês vão constatar. Por questão de tempo, eu não vou entrar em cada versículo. Mas vocês percebam o seguinte: quando Marta voltou e disse isso para Maria, ela disse: olha, o mestre está aí, ele quer falar com você. E Maria saiu desesperada atrás do mestre. Tanto que os judeus, amigos que estavam ali, acompanharam, porque pensaram: ela vai chorar a morte do irmão no túmulo. E aí, quando ela chega e encontra Jesus, Jesus estava exatamente no lugar onde Marta tinha falado com ele. Ele não tinha entrado, ele não tinha saído daquele povoado, ele não tinha entrado ainda em Betânia. Ou seja, essa atitude de Jesus condiz com a atitude de alguém que está preocupado por alguém que morreu e que ele precisa fazer alguma coisa? Não, irmãos. Então, quando fala no versículo 33, Jesus, ele chorou por causa daquelas pessoas que estavam sofrendo a morte de Lázaro, pela vida das suas irmãs e também pela vida dos seus amigos. Por isso Jesus chorou. Nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 32, que retrata aquela passagem da segunda multiplicação dos pães. Jesus, ele tinha reunido mais uma vez a multidão para ensiná-los, para doutriná-los, para falar da palavra e do amor de Deus para eles. E quando terminou aquela reunião, Jesus preocupou-se com eles, chamou os discípulos e disse: olha, eles estão há muitos dias conosco, eles não têm o que comer. Se nós deixarmos eles irem embora agora do jeito que eles estão, eles vão desfalecer pelo caminho. Vocês acham que, humanamente falando, Jesus, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, ele precisaria se preocupar com a comida do povo que estava ali para ser alimentado da palavra? O povo não foi ali atrás de receber as bênçãos do Evangelho, como a gente vê hoje tantos correndo para igrejas, porque essa igreja disso, essa igreja daqui, daquela do outro, e as pessoas correm atrás das bênçãos que estão sobre aquelas igrejas. Aquelas pessoas estavam ali porque elas ouviram falar de Jesus e estavam sedentas para aprender mais de Jesus. E para isso elas foram naquele lugar. E Jesus preocupou-se. Jesus preocupou-se como muitas das mães, isso é mais comum as mães, que se preocupam quando um filho vai para um lugar um pouco mais distante, e preocupa se ele está levando a blusa, e preocupa se ele está... Não importa, irmãos. A minha esposa se preocupa com um filho de 25, com um filho de 23, da mesma forma. Eu tenho certeza que isso é característica de mãe, sim, isso é característica de quem ama. E Jesus expressou esse amor e esse cuidado através dessa passagem. Quando nós olhamos, irmãos, para Mateus 11, 28, onde Jesus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Automaticamente, na nossa mente de crente, a gente pensa no perdido que está lá fora. Automaticamente a gente pensa numa pessoa que a gente viu na rua e que a gente falou do amor de Deus, que ela está tão abatida e sobrecarregada, mas ela não consegue enxergar Jesus como uma solução. Naquela hora nós pensamos naquelas pessoas. Mas Jesus não estava se referindo somente àqueles que não o conheciam. Jesus estava se referindo a pessoas, a homens e a mulheres cansados, sobrecarregados, aflitos, desesperados, sem ter para onde correr. É com essas pessoas que Jesus estava preocupado. E o interessante, irmãos, é que Jesus fala: venham a mim. Jesus não manda procurar ninguém. Jesus não manda procurar Pedro, Jesus não manda procurar Lucas, que era médico, Jesus não manda procurar João. Jesus fala: venha a mim. Na Bíblia não está escrito que no dia da tua aflição você tem que procurar o pastor da tua igreja. Na Bíblia não está escrito que o pastor da tua igreja vai resolver o teu problema, porque ele não pode resolver o teu problema. As pessoas que estão cansadas, abatidas e sobrecarregadas aí no mundo, elas buscam em muitos lugares. Aquelas que sofrem com um problema mental, um problema psíquico, e procuram um psicólogo. Aquele psicólogo, ele não tem nada dele mesmo para dar para aquela pessoa. Ele vai ter que recorrer aos estudos, à ciência, aquilo que ele aprendeu. Ele vai ter que recorrer, se for um psiquiatra com um caso mais grave, às teologias, às teorias de Freud, porque ele próprio ele não tem nada para dar para alguém. Nós que, pela graça e misericórdia de Deus, somos pastores, que ministramos a palavra de Deus, que temos a oportunidade de pastorear um grupo, seja grande ou pequeno, quando às vezes um
uma das nossas ovelhas está abatida, ferida, e ela vem até nós, nós sabemos que de nós próprios nós não temos absolutamente nada para oferecer para elas, se nós não buscarmos a fonte. E é por isso que Jesus chamou para ele a responsabilidade. Vinde a mim, Jesus fala. Ele não anda procurando lugar nenhum, ele fala: vinde a mim. Esse vinde a mim é uma ordem de vinde, mas ela é opcional para nós em aceitarmos ou não. Muitas pessoas deixam a sua Bíblia aberta no Salmo 91 e conhecem o Salmo 91 de cor, e o Salmo 91 é uma grande bênção. Nós não vamos ler também por uma questão de tempo, até porque é um salmo muito conhecido. Mas, irmão, você já prestou atenção no versículo 9? Coloca, por gentileza, só o versículo 9 do Salmo 91. A gente sabe, irmãos, que as coisas elas não são como a gente pensa que elas são ou como a gente quer que elas sejam. A recomendação do salmista no versículo 9 diz o seguinte: se você fizer do Altíssimo a sua morada e do Senhor o seu abrigo, se você fizer. Deus ele dá a disposição, de braços abertos, esperando que todos nós façamos isso. Mas se nós não fizermos, como é que nós vamos nos proteger do mal? Como é que nós vamos nos sentir agasalhados, abraçados pelo Senhor no dia mau? Como nós vamos fazer isso se nós não fizermos do Senhor o nosso abrigo? Então Jesus ele deixa muito claro que ele está à disposição, mas nós precisamos ir até ele e reconhecer as nossas fraquezas. Nós, homens que estamos aqui, pais de família, maridos que temos responsabilidades, muitas vezes nós temos dificuldade de nos contrastar com a nossa limitação, com a nossa dificuldade. Muitas vezes nós temos dificuldade de pedir ajuda para a nossa esposa, ou se o problema envolve uma ordem financeira, por exemplo, temos dificuldade de pedir ajuda para um irmão da igreja. Nós temos essa dificuldade, isso faz parte da nossa característica, da nossa masculinidade latina, vamos dizer assim. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos entender que nós somos dependentes ao extremo do Senhor Jesus. Por mais que nós humanamente achemos que nós não precisemos, todos nós sofremos, irmãos, por motivos diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, todos nós sofremos. E Jesus ele se preocupa com esse sofrimento. E nós precisamos, irmãos, acreditar em uma verdade: Jesus é poderoso, só que ele tem a hora, ele tem a forma de agir em nosso favor. Ele tem os meios dele, que alguns nós conhecemos e outros nós não conhecemos, porque muitas vezes ele nos pega de surpresa. Maria e Marta disseram a mesma coisa para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós queremos dirigir as ações de Deus em favor daquilo que nós queremos ou daquilo que nós esperamos? Quantas vezes nós queremos que Deus haja de uma forma convencional, pré-estabelecida, porque nós achamos que é daquela forma que vai ser bom para a gente? E a Bíblia está recheada de exemplos que nos mostram que não são assim as coisas da nossa vida, que desejamos viver o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, em João, no capítulo 9, no versículo 6, ela retrata uma história muito conhecida de um cego. Alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, por que esse homem é cego? Quem foi que pecou? Foi o pai dele que pecou? Foi a mãe dele que pecou? E Jesus disse: não, ele é dessa forma para que a minha glória se manifeste, para que o meu poder seja reconhecido através daquilo que eu vou fazer na vida dele. E aí, irmãos, vocês estão prestando atenção na forma como Jesus curou aquele moço? Jesus cuspiu no chão. A versão de Almeida fala que ele fez lodo e passou nos olhos daquele rapaz. Quem que está cego, irmãos, há muitos anos, que espera uma cura, um mover maravilhoso, vai achar que Deus vai curar dessa forma? Quem? Ou quem até dos religiosos e fariseus que talvez estavam ali ao lado disseram: esse é louco mesmo, nós temos que crucificar porque esse é doido mesmo. Como já se viu uma coisa dessa? Vai cuspir no chão e vai passar por lodo nos olhos de quem está cego. E aí o que Jesus fez? Logo após isso, ele vai se lavar lá no templo de Siloé, e ele foi completamente curado. Quem esperava que Jesus ia agir daquela forma? Quem esperava? E aliás, eu vou fazer uma outra pergunta: quem disse que Jesus tem que agir de alguma forma que a gente espere ou que a gente acha que é o melhor ou o convencional? Um outro
exemplo disso, irmãos, que Jesus age da forma como Ele quer e na hora que Ele quer, porque Ele tem os propósitos dele, é quando Ele chega diante do túmulo de Lázaro e Ele fala: retirem a pedra. Na hora a Marta e Maria ficaram desesperadas, e talvez tenham um cochicho: mestre, 4 dias, já cheira mal. Vocês acham que alguém ali naquele momento estava acreditando que Jesus de fato ia fazer aquilo na vida de Lázaro? Curar coxo é fácil, curar cego é fácil. O cara estava morto há 4 dias, mas como é que ele vai fazer isso? Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus, irmãos, Ele nunca age na nossa vida, seja através de uma permissão, de uma dificuldade, uma enfermidade, uma luta, ou através de um livramento que Ele dá. Ele nunca age pensando somente em nós, porque o amor dele é por todos. E Ele quer, Jesus, Ele nos ensinou que nós não devemos perder oportunidades, e Ele não perdeu oportunidades, porque enquanto Ele está trabalhando na sua vida, outras pessoas em segredo estão vendo o que Ele está fazendo. Enquanto você está passando pelo vale, pela luta e pela dificuldade, as pessoas que sabem que humanamente você não teria condições de passar, estão glorificando a Deus. Pode não fazer isso com os lábios, porque não professa a mesma fé que você, mas lá no fundo do coração dele vai ficar aquela dúvida: como é que essa pessoa passa por isso? Como é que ela suporta passar por tudo isso? Porque aí a gente vai para Paulo e ele diz o quê? Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque não é o meu poder, mas é o poder de Deus que precisa que eu esteja fraco para que Ele possa me levantar. E é isso que é maravilhoso na palavra de Deus, e a gente não entende que às vezes a gente tem que estar fraco para Deus que possa chegar e lá e nos levantar de onde a gente está e nos colocar no lugar onde Ele escolheu para nós. Irmãos, o dia que nós soubermos quem exatamente nós somos em Cristo Jesus, o que nós representamos para Ele, nós não tem problema que vá nos parar, não tem problema que vá nos entristecer. Nós não podemos esquecer que nós somos humanos, é claro, irmãos, é claro. Eu, assim como muitos de vocês aqui, já tiveram diante de uma notícia muito ruim, muito ruim. Eu digo para vocês, dificilmente você vê um servo de Deus reagindo no Espírito diante dessa notícia ruim. Sabe por quê? Porque o servo de Deus que está no Espírito, ele continua sendo carne. E isso são manifestações da nossa carne, da nossa emoção, a tristeza, a dúvida. Mas espera aí, eu tenho Deus que é poderoso, eu tenho Deus que mandou o seu Filho para morrer por mim e que é por mim. Então eu tenho que reconsiderar os meus raciocínios e os meus pensamentos. Irmãos, quando em João 9,6, quando Jesus curou os olhos daquele homem, Jesus queria exatamente mostrar com aquilo de que o poder dele não está limitado a absolutamente nada. Como muito bem disse aqui o pastor, guiado pelo Espírito Santo, fazendo parte dessa mensagem, nós temos um Deus do impossível. O impossível, aquilo que a gente jamais viu. Uma palavra linda que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 9: aquilo que o teu olho não viu, meu irmão, aquilo que o teu ouvido não ouviu, aquilo que você jamais imaginou que existia, é o que Deus tem preparado para você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com o teu sofrimento, porque Ele quer ver você passar pela luta, mas de cabeça erguida, certo de que Ele está no controle da tua vida, e que na hora que Ele achar que é a hora, Ele vai te levantar. E isso, enquanto nós estamos sofrendo e firmes, outras vidas estão sendo edificadas, outras vidas, principalmente aquelas que andam perto da gente, estão vendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente saber que a gente pode ser um canal na mão de Deus. É maravilhoso a gente ser escolhido como criança, irmão. Que a alegria de uma criança se pedir para ela fazer alguma coisa na igreja, se pedir para ela fazer alguma coisa em casa, ela sabe que ela está sendo útil para o pai, para o tio, para o pastor, ela se sente, né? E nós somos assim, irmãos. Quando nós somos usados por Deus, quando Deus nos dá uma oportunidade de abençoarmos a vida de outras pessoas, automaticamente a gente já pensa nas coisas boas, não é verdade, irmãos? Deus vai fazer uma obra tão grande na minha vida que as pessoas vão olhar e vão falar: esse é o servo de Deus mesmo, aleluia. Só que nem sempre é assim, irmãos. Às vezes na prova, às vezes na hora da dificuldade, às vezes naquela hora que você só chora mesmo diante do Senhor, às vezes naquela hora que o problema é tão grande que você não sabe como você consegue ficar de pé dele, mas quando saem as pessoas na tua frente, você se derrama diante de Deus, e você é uma formiguinha diante de Deus, reconhecendo que sem Ele você não é nada. Mas naquela hora Ele te deu força, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma pessoa de fé, que tem certeza de quem você espera, que você anda exatamente por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Se você andar por aquilo que você vê, meu irmão, você não estava mais aqui. Se você andasse por aquilo que você vê, pelos diagnósticos que você já recebeu na sua vida, pelas lutas que você já passou na sua vida, você certamente não estaria mais aqui. Você estaria morto. Morto, enterrado? Não. Morto, longe do Senhor, longe dos caminhos de Deus, andando lá fora,
enquanto todos estão na comunhão, enquanto todos estão passando por luta, por dificuldade, mas estão se relacionando com o Pai, você estaria lá fora e eu estaria lá fora, se eu tivesse essa certeza na nossa vida. E isso é o que nos move, irmãos. Deus é maravilhoso. Nós precisamos aprender, irmãos, a conviver com situações durante o nosso sofrimento. E uma das coisas que eu acho assim, as mais difíceis da gente conviver durante o nosso sofrimento é aquela turminha do Cadê o seu Deus? Acho que aqui ninguém conhece a turma do Cadê o seu Deus, né? Não, você não é crente, você não vai na igreja todo domingo, você não dá dinheiro para o pastor, você não dá dinheiro para o pastor, por que você está passando por isso? Irmãos, essas pessoas elas vivem a Bíblia sem saber. Olha no versículo 37 de João 11 que nós estávamos lendo. O que eles disseram ali? Mas alguns deles, não eram todos, alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha a turma do Cadê o seu Deus aí? Cadê o seu Jesus? Podia ter impedido. Curar cego é fácil, curar coxa é fácil, como eu já disse aqui. Cadê o teu Deus? Por que teu Deus não impediu que ele morresse? Irmãos, a obra de Deus não termina onde a nossa vista alcança. Não termina. O que Deus tem para fazer na nossa vida não está resumido e nem limitado pelo nosso conhecimento humano. Não está. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, quando nós nos voltamos à dispensação do Espírito e falar: Senhor, eis aqui a minha vida, eu vou sofrer o que o Senhor achar que eu tenho que sofrer, eu vou me alegrar com aquilo que o Senhor achar que eu tenho que me alegrar. A perspectiva é outra, irmãos. A perspectiva é outra. Quantas vezes tem algumas pessoas, aqui no menino, não sei quem tem, nada para que tem, que acha que o pastor não sofre, né? Que acha que o pastor está sempre, né? Aquele menino tem, só quando não é aquele tempo. Na Vila Maria talvez tenha alguns também, mas aquele menino você não tem não. Então, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu entrei na porta da igreja para dentro, o meu coração partido, irmãos, moído por algumas situações, seja na minha vida, seja na vida de pessoas que a gente ama. E aí eu entrei para as portas da igreja para dentro e com esse problema enorme lá fora, pastor. Crendo no Deus de poder, crendo no Deus de milagre, crendo que Deus ia fazer alguma coisa. E aí, não foi uma vez, nem duas, nem três, que eu saí daquela porta e eu me sentia tão bem que eu achava que o problema tinha sido resolvido. Eu achava que Deus já tinha ido lá na minha frente e tinha trabalhado. E quando eu chegava na sala, tinha acontecido, estava igualzinho. Porque Deus não mudou o problema, Deus mudou o meu entendimento na situação. E isso é maravilhoso, irmãos. Se a gente fala só para Deus, Deus cura, Deus ressuscita, Deus restaura, Deus paga minhas contas, Deus faz isso, Deus faz aquilo, meu Deus é o quê? Quem que é certo, quem que é Senhor? Inverteu a ordem das coisas? Não é verdade? Então, quando a gente tem essa consciência, irmãos, eu tenho muito claro na minha mente o seguinte: eu tenho que saber exatamente o que eu preciso fazer em qualquer situação. Eu tenho a certeza de que eu fiz o que estava ao meu alcance, irmãos, eu descanso. Não depende de mim. Não depende de mim. Eu não posso fazer aquilo que o meu braço não alcança. E ainda quando eu faço e erro, eu ainda tenho, se eu agir corretamente, segundo a Bíblia me ensina, alguma coisa no meu coração que me diz assim, que me pergunta na verdade: qual foi a tua intenção quando você quis fazer aquilo que não deu certo? Aí eu paro e penso: minha intenção foi boa, então fique em paz. Deus olha a intenção. Deus não vê como o homem vê. Deus vê lá dentro, Ele que sonda, Ele que conhece. Por que será que o apóstolo Paulo é um homem tão usado, tão conhecedor de todas as coisas, tão perseguidor dos cristãos antes de se converter? Por que será que justamente ele disse: oh, misericórdia de homem que sou eu, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço? Irmãos, foi Paulo que falou isso, irmãos. É muito bom a gente entrar em contato com a nossa natureza humana, pequenininha, dependente de Deus, que é falho sim, mas que reconhece. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, as suas funções ativadas dentro de nós, Ele não vai deixar a gente errar sossegado. Ele não vai deixar a gente entrar por um caminho que vai nos levar para um caminho de morte. Por quê? Porque o desejo do nosso coração é fazer a vontade dele. Então, eu digo para você, se nessa noite você está enfrentando um sofrimento na tua vida, seja em qual área for, confie, porque Jesus é poderoso. A palavra do Senhor em Romanos 8:18, ela fala que, por pior que seja a tribulação que a gente venha passar nessa vida, por pior que sejam as situações que nós estamos enfrentando nessa vida, em outras palavras, o que ele diz ali é o seguinte: essas coisas elas vão ficar todas aqui.
Não é o nosso objetivo maior viver 100%, como eu posso dizer, realizado, satisfeito, feliz em todas as áreas da nossa vida humana, porque não foi para isso que Deus morreu por nós, que Jesus morreu por nós. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, meu irmão, você que hoje ainda não tem uma casa própria que paga aluguel, saiba que Jesus não morreu para que você tivesse casa própria. Não foi para isso que ele morreu. Se você não tem uma casa, não tem aquela casa que você deseja, talvez você tivesse uma alegria maior entre meus irmãos, ou se você não tem um carro que você deseja, e você é crente verdadeiro, sabe que não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu por você na cruz, e por mim na cruz, para nos livrar da morte eterna. Porque por mais que nós vivamos nessa vida, por mais regalada que seja a nossa vida aqui nessa terra, um dia ela vai acabar. Um dia que ela acabar. Se nós não tivermos construído lá nos céus os nossos tesouros, todos nós sabemos para onde nós iremos. Então, irmãos, eu quero, caminhando para o final dessa mensagem, dizer para vocês o seguinte: olha, quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo foi o último grande sinal de que ele tinha sido enviado por Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele queria, assim como ele curou o moço cego lá, o que ele queria é que a glória de Deus fosse manifesta, é que as pessoas soubessem que ele verdadeiramente tinha sido enviado por Deus, de que ele era o Filho de Deus. Então tudo aquilo que todas aquelas pessoas que a gente conhece, que passaram por sofrimentos dos evangelhos nos mostram, tudo aquilo foi para a glória do Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida daquelas pessoas. E da mesma forma, meu irmão, Deus usa o seu sofrimento, a sua dificuldade, a minha dificuldade, para que o nome dele seja glorificado hoje, e para que nós possamos anunciar que Jesus veio ao mundo como homem, morreu, crucificado, hoje está sentado à direita de Deus Pai, mas foi para que nós tivéssemos uma vida abundante, aqui na terra sim, mas que a vida abundante e a grande Jerusalém celestial que nos aguarda, como o próprio nome celestial diz, não é. Nós podemos conviver com os nossos sofrimentos em paz. Às vezes as pessoas nos julgam: se você está sofrendo, é porque Deus está pesando a mão na tua vida. Não, isso é terrível. Ainda tem aqueles ainda que podem ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, mas ele não quer ajudar, porque ele é avarento, porque ele é mesquinho, porque ele quer ver o outro sofrer. Então sabe o que ele fala? Se é Deus que está trabalhando na vida dele, não sou eu que vou interferir. É fácil se justificar desse jeito, né, irmãos? Muito fácil, né? Mas o que Paulo fala a Timóteo? Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, a omissão. Se eu posso ajudar o meu irmão de alguma forma, se eu posso chegar para esse irmão e trazer uma palavra de conforto para ele, alguma coisa que vai melhorar o estado dele naquele momento, se eu posso fazer isso, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu estou pecando. Não adianta, irmãos. A gente tem um grupo de evangelismo lá no daqui que é uma bênção. Essa madrugada a gente saiu e não adianta nada a gente fazer nada daquilo, abraçar pessoas que a gente não conhece, que estão fedidas, sujas. Não adianta. Se eu não amar quem está dentro da minha casa, se eu não respeitar minha esposa, se eu não fizer por ela que está perto de mim, se eu não atender a necessidade dos domésticos da fé, que bom seria sair e evangelizar todo mundo lá fora, mas a gente tem que cuidar das pessoas aqui dentro também. E eu tenho certeza que nessa igreja é assim, porque isso é o princípio do amor de Deus. E nós temos que viver a plenitude do Evangelho do Senhor segundo aquilo que Ele planejou para nós, não aquilo que a gente escolheu viver. Irmãos, 1 João 2:1, o apóstolo João ele fala o seguinte, que nessa minha versão diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na versão do Almeida ele fala que nós temos um advogado diante do Pai. Nós sabemos muito bem, e aqueles que têm um pouco de ligação com a área do direito sabem melhor ainda, que um advogado ele só pode fazer alguma coisa por alguém se ele tiver uma procuração escrita, expressa dessa pessoa, otorgando a ele o direito de poder advogar ou de poder defender a causa daquela pessoa. E no mundo espiritual é a mesma coisa, irmãos. Se o teu sofrimento tem sido muito grande e você não quer entregar isso nas mãos do Senhor, saiba, você tem que entregar uma procuração
porção para ele, para que ele seja o teu advogado, para que ele possa chegar diante do Pai e interceder ao teu favor. Mas ele não é advogado de porta de cadeia que sai distribuindo cartão para todo mundo. Ele é um advogado que ele fica na posição dele esperando que a gente vá a ele e peça ajuda, e prontamente ele está ali para nos ajudar. Jesus Cristo, irmãos, quando eu falei para vocês que eu vi aquele filme, que eu falei, Senhor, não precisava passar por tudo aquilo, aí eu me lembrei de quando eu tive câncer. Durante 13 anos eu lutei contra o câncer e graças a Deus, Deus me deu vitória. E eu me lembrei, irmãos, na hora do meu sofrimento, que se Jesus fosse apenas um Espírito, ele não compreenderia a minha dor humana. Se Jesus fosse apenas um Espírito e não se materializasse em homem, não sofresse a ofensa, não sofresse o desprezo, não sofresse a traição, não sofresse o escárnio e a dor, como é que hoje ele poderia ser um bom advogado para nós? Como é que hoje ele poderia interceder por nós se ele não soubesse exatamente o que nós estávamos vivendo? Eu falo para os irmãos do ministério, irmãos, anote um pedido de oração, não importa se vai dar uma carta, mas anote, porque quem vai orar e não conviveu com aquela situação precisa de ter subsídios para alimentar um sentimento de misericórdia, para poder tentar estar no lugar daquela pessoa e que a tua oração ela seja válida diante de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa vida com Jesus, ela não é nada difícil, ela é muito fácil, mas a gente tem que renunciar à nossa carne, a gente tem que renunciar ao nosso orgulho, à nossa criação, aos nossos valores humanos. Isso diante de Deus não representa absolutamente nada, absolutamente nada. Quando eu falei aqui sobre Mateus 11:28, que Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, a gente vê no mundo aí pessoas pagando fortunas, têm os seus próprios gurus de autoajuda, porque acham que aquilo que vai resolver o problema deles, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. E tem um trocadilho que eu li uma vez, não sei aonde, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: nós não cremos em autoajuda. Amém, irmãos? Laí Ribeiro, se dependesse de mim, morria de fome, que eu nunca comprei um livro dele e não pretendo comprar, porque ali é autoajuda pura, entendeu? Mas nós somos aqueles que acreditamos na ajuda que vem do alto. Essa é a ajuda que verdadeiramente nos sustenta, nos fortalece, essa é a ajuda que realmente nos faz perder a cabeça, mesmo que eu dificuldade, mesmo que eu dificuldade, falar, Deus é poderoso, Ele vai fazer, se Ele quiser. Se Ele quiser. Mandei uma mensagem para esse abençoado ontem e falei assim para ele: pastor, da minha parte está tudo certo, amanhã estaremos aí em nome de Jesus. E ele me respondeu: se Deus quiser. Irmãos, eu fui, vamos dizer assim, doutrinado de que se Deus quiser, não está certo. Nós não somos servos de Deus, o reino de Deus é tomado à força, eu posso profetizar, eu posso determinar, mas e se Deus não quiser? Eu posso estar preparado, eu posso estar com o meu terno já arrumadinho lá para eu ir pregar, e se Deus não quiser? Então, irmãos, o que os nossos pais e avós falavam, se Deus quiser, está certíssimo. Se Deus quiser, meu irmão, vai casar, se Deus quiser. Ou você vai casar, se Deus quiser. Se Deus quiser, irmão, se Deus não quiser, não adianta. Às vezes, quando a gente sofre, a gente pensa assim, né? Poxa vida, né? Mas eu não estou vendo. A Bíblia fala que é uma coisa muito boa, perfeita, agradável. Poxa vida, né? Eu estou vivendo não é nada disso. Estou numa luta, estou num desespero, estou para ser despejado, agarrado, mas eu falo assim: Deus, não vejo nada de bom, nada de perfeito, e nem tem um pouco de agradável. Mas quem diz que essa é a vontade diretiva de Deus? É aquilo que Deus quis para a minha vida mesmo? Será que não é a vontade permissiva? Será que Deus não está permitindo aqui para me ensinar algo maior? Será que Deus não está quebrando o meu caráter? Porque eu falo, Senhor, eis-me aqui, como vaso na mão do oleiro, primeira apertadinha que Deus dá um grito, aí, meu, cadê? Não é verdade? Será que Deus não está permitindo aqui para me ensinar alguma coisa? Será que eu não estou com os olhos tão focados em alguma coisa, não enxergo nada que está acontecendo em volta, e de repente Deus me tira daquele cenário assim, eu me sinto inútil? Mas é na hora que eu me sinto inútil que eu posso olhar para outras coisas, porque eu não estou focado naquilo. É simples, irmãos. Pega num lugar que você trabalha, aquela pessoa que fica enfiada com a cara no trabalho, ela não faz outra coisa a não ser trabalhar, é o funcionário do mês, não faz outra coisa a não ser trabalhar, mas acontece tudo em volta dela, ela não vê. Ladrão entra, rouba a empresa, ela não vê. A pessoa vem, chega abençoando e ela não vê. Pelo simples motivo, irmãos, só uma maneira, trabalhar não é errado, mas se esforçar para trabalhar ser o melhor funcionário do mês, nem que não tenha folga igual no McDonald's, mas não importa, é o melhor, tem que trabalhar, tem que batalhar. Então não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, é que quando a gente só está concentrado em alguma coisa, assim, automaticamente, se eu estou fechado nisso, as outras possibilidades que estão acontecendo em volta, eu estou vendo. Então nós temos que entender que muitas vezes o trabalhar de Deus na nossa vida
ele tem algo muito mais excelente do que a gente imagina. Porque se Paulo fala que todas as coisas cooperam em conjunto para alguém daqueles que amam a Deus e se eu amo a Deus, é uma equação muito simples, vai cooperar para o meu bem, do meu jeito, talvez não na hora que eu quero, talvez não, mas vai cooperar para o meu bem. Amém? Para terminar, eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite existem irmãos, irmãs aqui nessa noite que carregam um sofrimento muito grande dentro do seu coração. Sofrimento que muitas vezes ele acaba interferindo na sua saúde, interferindo nos seus relacionamentos, interferindo no seu sono, interferindo na sua comunhão com Deus. Deus, ele trouxe essa palavra ao meu coração e eu digo que ela é primeiro para a minha vida, porque Deus ele tem prazer em nos aliviar do sofrimento. Nem que seja através de uma palavra de compreensão, ou nem que seja através de uma paz que só Deus pode dar. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus está no controle da situação. E se você nessa noite, você entrou aqui com esse sofrimento, você não quer sair daqui da mesma forma como você entrou, carregando esse sofrimento, apesar da palavra de Deus, que é cristalina, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, mas se você sente que você precisa tomar uma atitude, eu quero te convidar para tomar essa atitude. Quero pedir para que todos os irmãos fiquem em pé. Que você feche os teus olhos, você abaixe a tua cabeça e que em poucos minutos você possa fazer uma análise da tua vida. Se o sofrimento que você está passando, se ele tem sido suportável, se o sofrimento que você está passando, ele está contribuindo para o teu bem, ele está te ajudando a enxergar Deus numa esfera diferente, permanece, irmão, você está no caminho certo. Agora, se o teu sofrimento está te atrapalhando, se o teu sofrimento tem te impedido às vezes até de vir à igreja, se o teu sofrimento te impede de ler a Bíblia, te impede de orar, se o teu sofrimento te impede de sorrir, eu sei que Deus quer mudar essa situação na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque muito bem Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Você que talvez tenha dito que você não aguenta mais, eu ouvi nessa madrugada. Uma pessoa completamente entregue ao vício do álcool. Um homem que passou a sua vida na igreja e que, enganado pelo diabo, e se deixou ser enganado. Um homem que tem 35 anos de idade e que parece ter 55. E aquele homem desesperadamente procurando uma oportunidade, dizendo que ele não aguentava mais. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus ouviu a oração dele naquela madrugada, da mesma forma que Deus tratou com o coração dele naquela madrugada, Deus vai tratar no teu coração que está aqui, diferente dele, completamente diferente. Você tem sua casa, você tem sua família, você tem a sua comida na mesa, você tem a sua roupa limpa, mas dentro de você não está nada bem, porque o sofrimento ele tem te aprisionado, ele tem colocado uma cadeia que te impede de caminhar na liberdade que Cristo te chamou para caminhar. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você saia do teu lugar e você venha aqui à frente. Que os pastores dessa igreja vão pôr as mãos sobre a tua cabeça e vão orar por você. E a paz, a alegria, o refrigério do Senhor Jesus vão invadir mesmo contra a tua vontade, vão invadir a tua vida, porque Deus sabe que você precisa ser abençoado. E se você sair do teu lugar e você veio aqui à frente, você está dando um passo de fé diante da igreja, reconhecendo que sozinho você não consegue mais e você precisa do auxílio do Senhor Jesus na tua vida. E é por isso que muitas vezes, sem a compreensão exata daquilo que Deus vai fazer, você tem que se permitir, porque Deus tem algo tremendo. Deus não te criou para ser infeliz, Deus te criou para ser feliz. Deus não te prometeu que a tua vida seria um mar de rosas, mas Jesus te disse: no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta é a palavra do Senhor. E se ele venceu o mundo está subjugado debaixo das mãos dele. Não há nada que possa impedir a comunhão dele com você, se você assim o quiser. Por isso, em nome de Jesus, que o derramar do teu Espírito, Senhor Deus, seja poderoso e tremendo aqui nesta noite, Senhor. Eu não conheço esses irmãos que estão aqui, eu não sei qual é o motivo do sofrimento deles, mas tu sabes, ó Deus. Tu sabes que eu conheço ele, eu sei que o coração dele chora, mas tu sabes que essa mensagem não foi encomendada para ele, Deus. Nem para a mãe, tadinho, nem para a irmã, tadinho, nem para ninguém. Essa mensagem eu creio que o teu Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu precisava dela, porque eu precisava compartilhar com a tua igreja que está aqui nessa noite. Por
Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus.